Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, reunidos para celebrar o mistério do Cristo, constituímos o povo santo e escolhido no Senhor. Então, nesse último domingo de agosto, mês vocacional, rezamos pelas vocações para os ministérios e serviços na comunidade. Essas mulheres e homens que se doam no serviço ao Evangelho e à edificação do reino de Deus entre nós. De maneira especial, nós lembramos dos catequistas. Então, a primeira leitura está em Eclesiástico, capítulo 3, versículo 19 a 21, depois o versículo 30 e 31. Eclesiástico, capítulo 3, versículo 19 a 21, depois o versículo 30 e 31. Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade e assim encontrarás graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que ele revela seus mistérios. Pois grande é o poder do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. Para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele, e ele não compreende. O homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios, e com o ouvido atento deseja a sabedoria. Então, nesse último domingo, de agosto, nós celebramos e rezamos por todos que pelo batismo se tornaram membros da igreja, a comunidade e família de Jesus. Cristo chama a todos, sem distinção, para que, disponíveis ao reino de Deus, testemunhem seu nome, sua palavra e sua pessoa por toda parte e em todas as circunstâncias. O fio condutor da liturgia da palavra de hoje é a questão da humildade. Então, a primeira leitura é uma bela exortação a algo que, à primeira vista, parece um contrassenso. A grandeza de alguém está na prática da humildade. Na humildade, encontra-se a graça de Deus e ao humilde são revelados os mistérios do Altíssimo. Então, que nós realmente possamos sempre louvar e glorificar a Deus, anunciar sempre a sua palavra a todos, que a gente realmente possamos ser humildes, igual a Jesus, tá certo? E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Hebreus, capítulo 12, versículo 18 a 19, depois o versículo 22 a 24. Hebreus, capítulo 12, versículo 18 a 19, e depois o versículo 22 a 24. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal pediu que não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E é tão terrível que era a visão de Moisés, que Moisés disse: Estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal Assembleia e Igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então, essa segunda leitura mostra pra gente a exortação à santidade, vários preceitos. E aqui fala: vós vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Deus vivo. Então, que nós possamos sempre anunciar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho de Cristo, que a gente realmente possa seguir os seus ensinamentos, fazer sempre o que Ele nos pede, que nós possamos sempre louvá-lo e glorificá-lo. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 14, versículo 1 a 1, depois do versículo 7 a 14. Lucas capítulo 14, versículo 1 e
depois o versículo 7 a 14. Naquele tempo, aconteceu num dia de sábado que Jesus foi comer na casa de um dos chefes. Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles os observaram. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele te diga: dá o lugar a este. Então, com vergonha, tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E dizia também ao que tinha o convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te isso seja recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Então, no evangelho que ouvimos, Jesus, em um jantar na casa dos fariseus, a partir de uma parábola, ensina sobre a humildade, concluindo: quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Então, a passagem termina com uma admoestação dada não só aos fariseus, mas também a todos que são chamados a seguir Jesus. Então, sob o símbolo do convite aos pobres para uma festa, manifesta-se um tema caro ao evangelista Lucas: a pobreza e os pobres. Quando deres uma festa, convida aqueles que não lhe podem retribuir o convite, os pobres. Então tu serás feliz, tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Então que nós realmente possamos sempre fazer o bem a todos, né? Sem pedir nada em troca, né? Que a gente possa realmente sempre cada vez mais termos atitudes de fraternidade, de caridade para com quem precisa, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.